delícia, mais uma vez, gratificante estarmos aqui para mais um Evangelho, para mais um estudo. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Deus, nosso Pai, esteja sempre em nosso coração, ao nosso lado, zelando pela nossa caminhada. E que nós tenhamos a responsabilidade de seguir o curso que nós planejamos antes de reencarnar, procurando cada vez mais nos inteirarmos no caminho do bem, do amor e da paz. Bom dia para todo o pessoal que está chegando, para quem vai chegar, para os irmãos que vão entrar mais tarde, que possamos hoje darmos continuidade no estudo e vamos mais uma vez começar pelo Evangelho, o Evangelho que é tão importante em nossas vidas. Eu acredito o seguinte, aliás, é uma grande verdade: o conhecimento é tudo, mas o amor é muito mais do que tudo. Então, estamos terminando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos agora no item 25, que vai fazer o fechamento desse capítulo. É a necessidade da encarnação. Ela começa com uma pergunta: a encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Resposta: é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia, os tarefeiros do Pai. E é também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem esta tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles que, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é aí que a encarnação torna-se um castigo. Nota: uma comparação vulgar fará que melhor se compreenda essa diferença. O estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são um meio de se chegar ao fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Outra coisa ocorre àquele que negligencia e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre ao homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no princípio da vida espiritual, a encarnação é o meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral é amplamente desenvolvido, o que é obrigado a repetir as etapas e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. A encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente para seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos
não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Uma outra questão que foi colocada. Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a superar. A encarnação, além disso, deve ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim nas encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para eles e para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada inutilmente. Para a reencarnação, no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, estando novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos, levando-se em conta suas relações anteriores. Quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar numa lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Ou seja, a necessidade da reencarnação, os limites da reencarnação, só depende de cada um de nós. Enquanto nós não evoluímos moralmente e aprendemos todas as ciências do nosso planeta, nós ficaremos ainda reencarnando no planeta Terra. E se nós não acompanharmos a evolução que está ocorrendo no nosso planeta, nós seremos colocados num planeta equiparado ao nosso grau de evolução e de moralidade. Ou seja, podemos sim estar reencarnando no mundo de expiações e provas ainda, ao passo que alguns já estão em condições de estar no mundo de regeneração. Ok? Então, a encarnação não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento. Ela se torna um castigo se a gente se tornar relapso, preguiçoso, reclamando e fazendo a mesma coisa várias vezes, repetindo a mesma coisa várias vezes. Ah, já sei. Aí fica uma coisa enfadonha, porque você não tirou um proveito que você tinha condições de superar assim de uma forma inteligente, prática, objetiva e com fé também, porque senão a gente estaria assim, sempre passando a mesma lição várias vezes. Isso que faz com que ela fique assim de uma forma penosa e um castigo. Então, vamos evoluir, gente, vamos entender a nossa vida, vamos procurar ser mais útil, procurar crescer e sermos pessoas cada vez melhores. Então, este foi o Evangelho. E vamos agora ao Livro dos Espíritos. Não sei se vai dar para ler o item todo, mas vamos começar. A segunda ordem vai falar sobre os bons espíritos. Hoje nós falamos sobre espíritos imperfeitos. Aliás, no vídeo anterior falamos sobre espíritos imperfeitos. E agora, espíritos bons seria a segunda ordem da escala espírita que foi colocada pelo estudo de Allan Kardec e espíritos que estiveram participando da codificação. 107. Caracteres gerais. Nos espíritos bons, predomínio do espírito sobre a matéria. Ou seja, a matéria não vai interferir na decisão do espírito. Esse espírito já tem predominância à matéria. Ele vai decidir as coisas do espírito primeiro. A da matéria será apenas consequência para a sua sobrevivência quando encarnado, para seu bem-estar, mas não dará prioridade a esta. Nós damos prioridade à matéria ainda? É claro que nós damos. Então, por isso, nós somos espíritos aspirantes a ser bons espíritos. Ainda somos espíritos imperfeitos. As suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam com seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos, é claro, né? Então, compreendem Deus e o infinito. Compreendem, não conhecem, compreendem Deus e o infinito, e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem,
e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inevitável felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Na verdade, a perfeição absoluta é sempre abaixo do Criador, uma perfeição máxima para a humanidade, mas não perfeição absoluta, como foi colocado aqui. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem com eles. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. É a nossa meta, mas nem estamos caminhando para isso. Nós ainda somos imperfeitos. Somos sim. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. Suas qualidades dominantes é a bondade, gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. A ciência é para fazer o bem, não é para enriquecer-se. Só pelo amor. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Reúne-se a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a corresponder, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que pela influência da matéria desviam-se da prática do bem. Quando por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferece um tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Qual o exemplo? Qual o maior exemplo que nós tivemos? Jesus, sem dúvida. Temos alguns a caminho, mas nós só temos que falar no momento Jesus. E a primeira ordem, os espíritos puros. Caracteres gerais. Isso aqui já é a primeira ordem, então vamos ficar por aqui, isso aqui vai ficar para amanhã. É bom que é só curiosidade, né? Espíritos puros da primeira ordem, que nós vamos falar no Evangelho amanhã, na próxima oportunidade. Então que a gente entenda que nós não devemos ficar chateados quando falam, nós somos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque isso faz mal? Não, mas o próprio espírito imperfeito tem suas subdivisões. Nós estamos um pouquinho melhor, mas estamos aí na categoria de imperfeitos, porque a gente já não pensa em fazer o mal. A gente fica feliz quando faz o bem, mas a gente às vezes vacila em fazer o bem, a gente às vezes tem um pouco de preguiça, às vezes julga as pessoas para dizer assim, fulano não merece tanto. Então a gente ainda é imperfeito.
Não temos que ficar chateados por isso não. Nós só vamos atingir a próxima categoria de bons espíritos, que a gente leu agora há pouco, quando nós tivermos o total domínio do nosso espírito sobre a matéria. Nada vai fazer desviar o seu caminho para o bem. Você vai ficar preocupado se a sua casa tem 2 quartos, se tem ar-condicionado, se não tem, se você mora em frente à praia. Muitas pessoas já estão desapegando disso, mas nós ainda temos o certo apego à matéria de uma forma geral, tá bom? Então vamos trabalhando nossa individualidade, o nosso ser, vamos estudando sempre a doutrina de Jesus, bons livros, bons filmes, e vamos procurando fazer coisas boas, não se preocupando em aparecer em grandiosidade, mas em satisfação que você vai sentir aquela energia fluindo do teu coração, falar, que bom que eu estou fazendo alguma coisa. E quando a gente faz alguma coisa, a gente acha, na nossa grande ignorância, que está fazendo o bem para o próximo. É claro que está fazendo, sem dúvida, mas o maior bem que se faz é para nós mesmos. Não tenho dúvida. Nossa amiga Luciene Carvalho, eu vi agora aqui, muito bom dia. A live está com um atraso aqui, assistirei depois. Abraços a todos. Acontece, né? Às vezes minha esposa está do meu lado e acaba entrando 30 segundos depois, 1 minuto depois, até mais, tá bom? Então, gente, assistam no Facebook mais tarde e mais tarde ainda, quem tiver oportunidade, vai estar também lá no YouTube, canal Reflexo da Luz. Compartilhem, se inscrevam no canal e continuem ajudando a divulgar a doutrina de Jesus, a doutrina codificada por Allan Kardec. Um grande abraço, um beijo no coração, até amanhã, fiquem na paz.